entendeu? Oi, meu nome é Alberto. Meu nome é Caetano, a gente é da 1211 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Antes de falar sobre as 12 etapas do nosso personagem principal, a gente vai trazer um pouquinho sobre o que se trata, né, a história do filme, que é um filme, inclusive, baseado num livro do Dr. Seuss, cujo nome é o mesmo, O Lorax. Então, o filme trata sobre o Ted, que vivia numa cidade chamada Needville, onde a natureza já era coisa do passado. O Alberto vai explicar um pouquinho mais a seguir. Então ele embarca em aventuras por conta de uma paixão que ele sente pela Audrey, para ir atrás de um exemplar de uma árvore que já não havia mais na cidade dele, já que todas as árvores eram artificiais, ele queria uma natural. O filme traz uma forte mensagem sobre a responsabilidade ambiental e é um filme que atinge todas as faixas etárias. Para começar as duas etapas, a gente começa pelo mundo comum, que é a apresentação da cidade, a apresentação de onde é que o nosso personagem vive, que é Snidville. Snidville é uma cidade onde tudo é comercializado, o próprio ar é comercializado e não há nada natural. Mas logo à frente a gente vai explicar sobre isso. E basicamente o nosso protagonista, ele vive nessa cidade, ele mora com a avó dele e com a mãe dele, e ele é apaixonado pela Audrey, que é a vizinha dele. O filme, então, mostra um momento em que o Ted vai com a Audrey na casa dela e ela apresenta para ele as árvores de verdade. O Ted não sabia da existência, aliás, provavelmente até sabia, mas não conhecia as árvores de fato, só as árvores artificiais. E a Audrey acaba contando para ele sobre esse desejo dela de conhecer uma árvore de verdade e por isso ele vai em busca de um exemplar das trúfulas. A terceira etapa é o encontro com o mentor. Depois do Ted falar com a Audrey, ele vai falar com a família dele, e ele vai falar com a avó dele, principalmente, e a avó dele vai indicar sobre o Mavesildo, que é um cara que tem muito a ver com as árvores, com as trúfulas, né? E o Ted vai querer ir atrás do Mavesildo. Então o cruzamento do limiar acontece logo depois dessa conversa com a avó dele, uma vez que o Ted decide, já logo nessa noite, deixar os limites da cidade, que é cercada por um muro, por uma muralha de ferro. Então, pela primeira vez, ele se depara com esse mundo exterior, fora da bolha em que ele vivia, que era Smithville, e é a primeira vez, então, que ele se depara com essa paisagem hostil do mundo sem árvores. Seguindo mais adiante, ele vai se deparar com uma casa, né? A casa do Mavesildo, que era quem ele procurava. O Mavesildo, ele vai contar a história dele em 2 dias pro Ted. E resumindo bastante, assim, ele é ocupado pelo desmatamento. E quando ele começou esse desmatamento, tinha o Lorax, que era o guardião. E quando ele cortou a última árvore, o Lorax desapareceu. E ele se sente muito culpado por ter acabado com a fauna e por ter feito o Lorax desaparecer, que era alguém que ele considerava um bom amigo. E antes do Mavesil terminar de contar a história dele, né, no primeiro dia, ele fala pro Ted voltar no outro dia. O Ted não queria, porque era muito arriscado e também, como era um lugar sem árvores, era um lugar muito poluído e o ar era ruim. Então, basicamente ele fala que não, mas o Marvel consegue convencer ele, e basicamente isso que ele recusa, mas logo mesmo ali ele já volta atrás e já fala que vai voltar. Sei. Então, nesses dias em que ele vai e volta ao encontro do Mavisildo, o O'Hare descobre esse plano dele, descobre essas saídas secretas dele, e é aí então que o Ted conhece o vilão, o principal inimigo dele, que é o O'Hare, e claro, os capangas dele. Assim como também vai conhecendo ali a natureza dos aliados dele, a avó, claro, que sempre ajudou ele a sair de forma secreta, mas também, mais adiante, a mãe e a namorada que acabam descobrindo toda essa questão da semente e vão lá e ajudam ele também. Agora a gente vai para a aproximação do objetivo, que é quando o Marvel termina de contar a história dele pro Ted, ele se sentiu culpado, né, e querendo se perdoar também, né, e se reconciliar com as pessoas. Ele entrega a última semente de trúfula pro Ted, o que aproxima o Ted do objetivo dele, que era fazer com que a Audrey visse uma árvore de verdade.
Então a aprovação é o momento que ele pega essa semente e decide voltar para casa. Aí ele já começa a apresentar sinais de que vai mudar o objetivo, mas o objetivo principal dele era mostrar a semente, dar de presente ali para a namorada, para Audrey, e ele consegue, mas para chegar nisso ele vai passar pelo ápice da aventura até o momento do filme, que é quando o O'Hare descobre que ele tá com a semente, vai na casa dele e vasculha pela casa à procura da semente, mas a avó dele consegue ajudar e ele escapa do O'Hare mostrando que eles estão à altura do vilão. Depois dele escapar da casa com a ajuda da avó, ele vai até a Audrey para mostrar a semente para ela e assim impressionar ela e conquistar ela. Tanto que uma prova disso é a fala a fala dela, né? Que é eu até poderia te dar um beijo. A 10ª etapa, então, é o caminho de volta. O Ted, como eu falei, e o Alberto também, ele consegue realizar ali o objetivo, consegue atingir o objetivo inicial da missão, que era dar a semente, a árvore, enfim, para a namorada dele. Mas ele muda, ele cria ali, ele decide que o novo objetivo dele vai ser, como o Uma Vez pediu para ele, plantar essa semente no centro da cidade para que toda a população visse. E com a ajuda da família dele, ele vai em busca dessa nova aventura. Ele indo em busca desse objetivo com a família dele, ele se depara com a situação em que ele chega ao centro da cidade para plantar, só que o O'Hare chega junto com os capangas dele para impedir. E o O'Hare, sendo basicamente o cara mais influente da cidade, que domina ali a cidade, ele aparece uma multidão em volta e ele vai convencer a multidão a ir contra a árvore. Mas, com a ajuda de sua avó, o Ted, ele consegue mostrar a realidade para as pessoas, que a árvore traria ar livre para as pessoas, que elas não precisariam comprar o ar, e eles derrubam o muro da cidade, assim, mostrando toda a fauna que já foi destruída. E acontece a ressurreição, que seria quando as pessoas veem isso, e acontece uma reviravolta, e as pessoas começam a apoiar o Ted, e se voltam contra o O'Hare. Então, o retorno com o Elixir é o momento final da história, em que, ali, a conclusão do filme, em que a população ajuda o Ted e a família dele a reflorestar a cidade, todo o ambiente externo ali, que, como uma vez eu conta, ele mesmo foi responsável pela destruição. E também, ali como a gente vê na foto da direita, o Lorax volta, que era o objetivo, assim, digamos assim, do Uma Vez que se sentia muito culpado pela ida dele, né, pelo sumiço dele, digamos assim. É isso aí, então, muito obrigado.